Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Estamos aí para dar continuidade na nossa matéria aí de servidores, agentes públicos, perfeito? E a gente está dando uma ênfase agora, principalmente no que dispõe do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal. Conforme vocês foram percebendo aí no decorrer das nossas aulas, a gente foi batendo tópico por tópico lá daquele item da Constituição que fala da administração pública, que ele fala exatamente de você, servidor público. Amém? Vamos lá, galera. Outra coisa que eu fiz também, eu trouxe algumas súmulas, alguns julgados. Eu trouxe até algumas outras legislações esparsas para melhor materializar isso para vocês, ok? Olha só, acompanha com o titio Geraldo aqui, ó. Súmula vinculante número 6, ela diz o seguinte: não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para praças prestadoras de serviço militar inicial. O que significa isso? Que aquele servidor público, né, aquele militar que é praça, o conscrito, ele se alistou, foi lá e está prestando aquele serviço militar inicial. Se ele receber abaixo do valor do salário mínimo, ele não está violando a Constituição Federal. Perfeito? Ou então aquele aluno, por exemplo, da EPICAR, aquele aluno de alguma escola dessas militares que ele fez o concurso e passou, ele recebe uma remuneração por aquilo. E se ele receber abaixo do salário mínimo, aquilo ali não vai estar violando porque ele está no serviço militar inicial. Perfeito? Vamos lá, súmula vinculante número 15, ele também diz que o cálculo das gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo, ou seja, se ele recebe algum valor abaixo e ele tem um abono em cima daquilo ali, só para vocês entenderem, né? Vamos botar que o salário mínimo seja R$1.000, tá? Suponhamos aqui o nosso exemplo que ele seja de R$1.000. O salário mínimo. E o servidor, a título de vencimento, ele recebe R$800. Nota que ele vai receber um abono para poder aquilo ali chegar até os R$1.000, que ele não pode ganhar abaixo, naquela remuneração. Então, se ele tiver qualquer gratificação, qualquer adicional que incida sobre a sua parte básica, eu não vou fazer o cálculo sobre o abono. Perfeito? É isso que a súmula fala, tá? Vamos lá, dando continuidade aqui com vocês. Perfeito? E a súmula 339 do STF, ela diz o seguinte: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Perfeito? Comecei por aqui porque esse foi o último tópico que nós vimos na aula passada. Beleza? E agora a gente vai dar prosseguimento. Só para relembrar você, tá? Porque senão, todo mundo que desenvolvesse um trabalho semelhante a alguém que ganhasse mais, entrasse na justiça, lá no judiciário, movesse o judiciário, e o judiciário desse algum parecer favorável em decisão judicial, dizendo não, tem que ter equiparação remuneratória. Eu teria uma decisão judicial versando sobre a remuneração. Só que você sabe muito bem que a remuneração somente poderá ser tratada por lei. Entendeu? E aí eu teria o judiciário influindo, atuando na área onde que o poder legislativo deve atuar, tá bom? Vamos lá, continuando com vocês. Servidores no exercício de mandato eletivo. Beleza? Isso daí está lá no artigo 38 da Constituição Federal. A gente tem 3 possibilidades, tá? Nesse servidor do mandato eletivo. Primeiro, a gente vai falar de cargo estadual ou federal. Depois nós vamos falar do cargo de prefeito e depois a gente fala no cargo de vereador e a diferença entre com compatibilidade de horários ou sem compatibilidade de horários, tá? Primeiramente, o que eu faço com você? Eu vou ler os 3 primeiros incisos e depois eu reproduzo eles aqui no mapinha mental para ficar esquematizado para vocês. Olha só. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, ele já deixa claro que é da administração direta, autárquica e fundacional. Ou ele está na União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou nas autarquias, ou nas fundações, tá bom? Eu quero deixar claro isso para você, que ele não menciona aqui o empregado público que está lá dentro da empresa pública ou sociedade de economia mista. Ele deixa claro, ele não fala administração direta e indireta, ele fala administração direta, autárquica e fundacional. Tenha bastante cuidado, porque o examinador, ele sabe
que a gente, na hora que está lendo, a gente viu algumas informações corretas, aquele texto tende a nos convencer de que ele é correto. Aí o que acaba acontecendo? Você começa a ler, no início está tudo correto, no meio ele joga uma informação incorreta e lá no final ele fecha com uma informação correta. Ele trabalha com falsas verdades. Na hora da prova você vai estar nervoso, você fez constitucional, português, raciocínio lógico, outros ramos do direito, direito administrativo em si, estatuto. E aí você vai estar nervoso, aí você vai acreditar que de fato aquilo que você está lendo é verdade, mas não é, tem que prestar atenção, tá bom? Para não tomar uma banda na hora da prova. Outra coisa que eu digo, prestar atenção na hora da prova não é desconfiar do seu intelecto, você tem que ter o quê? Autoconfiança. Você tem que acreditar que você tem capacidade para fazer aquela prova. Show de bola. Agora, essa autoconfiança, ela não tem que ser alta o suficiente para você, isso está tudo certo, pronto, acabou e vai embora. Beleza? E não ter atenção, e nem baixa o suficiente para você marcar certo e ficar duvidando do que você marca, tá? É até uma dica que eu dou para vocês. Marcou, você não muda, você só vai mudar se você tiver a plena certeza de que você marcou errado. Fora isso, mantenha a primeira marcação, tá? Vamos lá. Olha só, as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ou seja, ou ele vai ser deputado estadual, deputado federal, ou ele vai ser senador, ou ele vai ser presidente. Ele ficará afastado do seu cargo e emprego. Nota que no inciso 1, ele não menciona, ele não fala nada se o cara vai ser afastado e como vai ser a espécie remuneratória dele, por onde ele vai receber, se vai ou não escolher. Beleza? É lógico que a doutrina subentende que o quê? Nesse caso, ele vai receber pelo cargo eletivo e pronto, acabou. Tá bom? Mas aqui ele não fala nada em opção. Tome cuidado porque o próximo inciso, ele fala em opção. Então você tem que ter um cuidado com isso daí na hora da prova, tá? Mas depois eu vou botar isso aqui no quadro para vocês no mapinha mental. 2, investido no mandato de prefeito, ele será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado a optar pela remuneração. Então, nesse caso, no cargo de prefeito, cargo municipal, é facultado ele é o quê? A optar pela remuneração. Beleza? E no inciso 3 ele fala do vereador, que ele diz, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, a regra do prefeito. Vem para cá. Em qualquer caso que exista afastamento para o exercício de mandato eletivo, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Beleza? Então eu conto para todos os efeitos legais, menos para a promoção por merecimento. E para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Ou seja, me afastei daquele cargo, mas eu continuei contribuindo para aquele sistema previdenciário. Tá? Geraldo, eu tive certa dificuldade. Você desenha para mim? Óbvio. Vamos lá. São 3 possibilidades. As 3 possibilidades são, primeiro, o cara ocupa um cargo estadual, um cargo distrital ou um cargo federal. Estou tratando dos cargos eletivos, tá? Estadual, distrital ou federal. Lembrando, tá, gente? Nesse caso aqui, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Estadual, deputado e governador. Distrital, deputado e governador. Federal, deputado, senador, presidente. Tá? Vou até botar aqui para vocês. Aqui eu vou botar aqui, deputado mais governador. Tá? Nesses 2 casos. E aqui eu boto presidente, deputado federal e o senador. Tá? Perfeito? Se ele foi eleito para um desses cargos, o que vai acontecer com ele? Afasta-se do cargo efetivo. E ponto. Ele não fala mais nada. Eu até vou colocar aqui no quadro, e vou escrever, ponto. Por quê?
e ponto. Ele não fala mais nada, tá bom? Porque a banca de concurso público adora fazer uma brincadeirinha, falar que ele vai escolher e tal, e não é assim que funciona, tá bom? Vamos lá, continuando com vocês aqui. Depois, ele menciona o cargo de quem, gente? Ele menciona o cargo de prefeito. Beleza? E no cargo de prefeito, o que acontece? Ele afasta-se do efetivo. Beleza? Afasta-se do cargo efetivo e opta pela remuneração. Como assim, tio Geraldo? Simples. Essa opção funciona da seguinte forma. Ou ele vai receber como prefeito, ou então ele recebe como o quê? Pelo seu cargo efetivo. Tá? Às vezes o cara ocupa um cargo que ele ganha tão bem, que ele prefere continuar ganhando pelo cargo efetivo. Tá bom? Tá? Vamos lá. E por fim, o vereador. No caso do vereador, a gente tem que fazer o quê? Tem que indagar. Há compatibilidade de horários? Como assim, Geraldo? Tem como ele trabalhar como vereador e como lá no serviço público dele? Lá no cargo efetivo? Ah, Geraldo, tem. Porra, beleza, tem como ele sim. Pô, tem, Geraldo? Tem. Se a resposta é sim, o que acontece? Ele acumula as remunerações. Beleza? Tio Geraldo. Pô, tio Geraldo. Não há compatibilidade de horários. Show de bola. O que eu faço? Se não tem compatibilidade de horários, eu aplico a regra do prefeito. Tá? Até bota aqui, ó, regra do prefeito. Tá? Se é a regra do prefeito, ele se afasta e opta. Ele vai receber por onde? Pelo cargo efetivo ou pelo cargo eletivo? Beleza? Estamos juntos? Observação que devem ser feitas para vocês. Tá bom? O tempo de serviço, ele conta para tudo, menos para o quê? Promoção por merecimento. Tá? E outra coisa, o tempo que ele tiver afastado, ele conta também para a aposentadoria, mas ele continua contribuindo para aquele sistema previdenciário vigente, perfeito? Então, fazendo essa pequena revisão com vocês. Se ele for eleito para um cargo estadual ou distrital, seja ele de deputado ou governador, ele se afasta do cargo efetivo. Ponto. A legislação não fala em opção remuneratória. Agora, se ele for eleito para o cargo também de presidente, deputado federal ou senador, mesma coisa, afasta-se do cargo efetivo e não fala em opção remuneratória. Mas se ele for eleito para o cargo de prefeito, ele afasta-se do seu cargo efetivo e vai optar por onde ele quer receber. Se ele for eleito para vereador, vão indagá-lo. Peraí, tem como ter compatibilidade de horários? Há compatibilidade de horários? Se sim, se tiver compatibilidade de horários, o que vai acontecer? Ele trabalha nos dois e recebe pelos dois. Se não tiver compatibilidade de horários, aplica a regra do prefeito, afasta-se e opta pela remuneração. Perfeito? Aperta o pause aí no seu material para você copiar isso daí do quadro enquanto eu tomo um gole d'água aqui no cantinho. Tá?
Vamos lá, galera, vou apagar, tá? Então isso daí ficou muito mole para vocês, hein? Ficou show de bola. Tá? Vamos lá. Dando continuidade aqui com vocês. Aí a gente fala aqui das 3 situações específicas relacionadas às acumulações, que eu já expliquei para vocês aqui no mapa mental, que ele fala o servidor público eleito para qualquer cargo do executivo, do legislativo, federal, estadual ou distrital. O que vai acontecer? Ele vai o quê? Se afastar daquele cargo, beleza? Sem opção. O segundo é quando ele é eleito para prefeito, e eu já expliquei para você que ele se afasta e opta, beleza? E o terceiro é quando ele é eleito para vereador, que aí ele se afasta. Peraí, e aí eu pergunto, há compatibilidade de horários? Se tem, trabalha nos dois, recebe nos dois. Se não tem compatibilidade de horários, ele se afasta e opta, aplicando a regra de quem? Do prefeito. Ok? Estamos juntos? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Vem. A Lei 8.112, ela repete as mesmas disposições constitucionais lá no seu artigo 94. Ela fala exatamente a mesma coisa. Não vou falar de novo, tá no teu material, para você consultar, para você ter um material completo, mas eu não vou ficar me estendendo falando mais do mesmo, até porque o nosso objetivo aqui é ser direto ao ponto e te passar o que realmente cai em concurso. Cai, mas eu já acabei de explicar agora, tá? Isso está escrito aqui. É exatamente o que fala lá na Lei 8.112, tá bom? Olha só. Da acumulação. Primeira coisa, eu posso acumular cargos públicos? Sim ou não? Primeiramente, você já pensou, não, sim, nas hipóteses tais e tais e tais e tais. Galera, toda vez que alguém te perguntar se pode acumular cargo público, eu quero que você de pronto responda que não pode acumular cargo público. Beleza? A acumulação de cargo público, ela é exceção, ela não é a regra. Entendeu? A acumulação, ela é exceção, não é regra. Tá? Então, via de regra, a acumulação ela é vedada, beleza? Vedada a acumulação. O próprio texto do artigo ele diz isso, que é vedada essa acumulação. A regra geral da vedação de acumulação, assim somente nas hipóteses expressamente previstas no texto constitucional, será ela lícita. Mesmo assim, quando houver compatibilidade de horários. Vejamos o dispositivo constitucional sobre o tema. Então vamos lá, primeira coisa que você tem que ficar atento, tá? Ele fala lá no artigo 37, inciso 16, quando ele trabalha da acumulação de cargos, né? O nosso legislador. É só esse artigo que fala da acumulação? Não, nós temos outros espaços pela Constituição Federal. E eu vou trazer todas essas hipóteses de acumulação para vocês. O que eu quero que você fique atento é que eu posso acumular? Posso, mas eu também tenho que tomar um cuidado, porque tem que ter compatibilidade de horários, tá? Em relação à compatibilidade de horários, nós temos muito o que falar. Entendeu? Só que é aquilo, a gente disserta sobre o direito administrativo, aquela coisa ufanista, romântica, coisa linda. Na sua prova, a acumulação de cargos, ela tem que respeitar a compatibilidade de horários e ponto. Tá? A gente não entra naquelas celeumas doutrinárias, não. Tá bom? Vamos lá. O artigo 37, ele diz, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também os seguintes, 2 pontos. Aqui a gente já viu que é o LIMP, né? Que a gente já estudou, que são os princípios constitucionais. E aí depois, logo em seguida, vem vários incisos que a gente vem batendo até então. Esse é o caput. Aí a gente vai lá para o inciso 16, que ele vai falar a respeito disso, ó. É vedada a acumulação remunerada de cargos. Espera aí, Geraldo, é permitida a acumulação de cargos? Lê o que está no artigo. É vedada a acumulação de cargos. Então acabou. De cara, a Constituição Federal ela já fala para você. É vedada a acumulação de cargos. De cara, ela já fala isso para você. É vedada a acumulação de cargos. Beleza? Ah, não, é permitido. Não, não é permitida, ela é vedada. Agora, eu tenho exceções. Então, não confunda a regra com exceção. É vedada a remuneração de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observando em qualquer caso o disposto no inciso 11. Para o teu material ficar completo, o que o inciso 11 fala? O inciso 11, ele trabalha do teto remuneratório. Beleza? O inciso 11, anota no teu material, ele fala do teto remuneratório. O artigo 37, inciso 16, ele diz 2 cargos de professor, beleza? Eu posso acumular 2 cargos de professor? Posso.
É lógico que mais à frente o próprio texto da Constituição diz que tem que ter compatibilidade de horários, tá? Mas 2 cargos de professor. Uma que chama muita atenção e dá muito trabalho para a galera é essa daqui, ó, a linha B. Um cargo de professor com outro técnico ou científico. Cuidado que no concurso público eles falam, ó, primeira coisa, tá? A acumulação, ó, são 2 cargos, tá? 2 cargos. Eu não estou falando de 3, porque na prova ele fala um cargo de professor com um cargo técnico e com um científico. Certo ou errado? Errado, gente. É um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Lembrando, gente, tá? Que a própria doutrina exige que tenha o quê? Correlação de matérias. Como assim, Geraldo? Vamos lá. Eu tenho o cargo de técnico de enfermagem. É um cargo técnico. Show de bola. Aí eu vou acumular com o meu cargo de professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Espera aí. Ele tem correlação de matérias? Eu sou professor de Direito na UFRJ. E eu vou acumular com o meu cargo de enfermeiro? Do enfermeiro no serviço público? Cuidado, tá? Ainda que seja um cargo técnico ou científico, tem que ter o quê? Correlação de matérias, tá bom? Então, é um cargo de professor com um técnico ou com um científico. Beleza? Foi a lei que criar aquele cargo vai dizer se ele é técnico ou científico. Não confunda, por exemplo, técnico do TJ, porque a moda agora é chamar concurso a nível médio de concurso a nível técnico. Entendeu? Fica mais bonito, mais romântico você chamar, ao invés de falar nível médio, né? Fica mais prestigioso. Mas o fato dele ser chamado de técnico não quer dizer que ele seja um cargo técnico, tá bom? Vamos lá. E a de 2 cargos privativos de médico. Você tem que tomar um cuidado muito grande, tá? Muito grande, tá bom? Isso daqui a própria Constituição, na sua redação inicial, ela trazia cargo de médico. Só que, na verdade, você tem que saber que isso daqui é 2 cargos privativos de quê? De profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas. Beleza? Então, dá esse risquinho, isso daí foi proposital para vocês, tá? Para você ficar na atividade. Por que o tio faz isso? Tem vários estatutos pelo Brasil afora que se espelharam na Constituição Federal para poder fazer essa parte. E aí o que ele fez? Se espelhou na Constituição Federal, eu tive alteração na Constituição Federal, mas a alteração não foi reportada para esses estatutos. Aí lá vem escrito médico. Entendeu? Mas, na verdade, pirâmide de Kelsen, quem manda? Constituição Federal, 2 profissionais da área da saúde que tenham profissões regulamentadas. Anota isso daí no teu material, tá? Foi? Tranquilo? Show? Vamos lá. Aqui no final, o que eu acabei de falar, privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, tá? Então, fiquem atentos isso daí, tá bom? Não pode dar mole, tá bom? Não pode dar mole, tá? Deixa eu, vou apagar aqui, aperta o pause aí para você copiar, que eu vou apagar. Geraldo, são só esses casos? Não. A própria Constituição, ela traz outros, né, no decorrer do seu texto da Carta Magna, ela traz outras possibilidades de acumulação que eu vou trazer para vocês, tá? Que a gente vai falar do membro do Ministério Público e vamos falar também do membro da magistratura, tá? Vamos lá. Aqui, ó. A vedação, ela só existe quando ambos empregos ou funções foram o quê? Remunerados. Há exceções somente admitem 2 cargos, empregos ou funções, inexistindo qualquer hipótese de tríplice acumulação, a não ser que uma das funções não seja remunerada. Perfeito?
A proibição de acumular, elas se estendem a emprego, função, ela abrange autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta ou indireta pelo poder público, beleza? Geraldo, como assim? Vamos lá, só para você entender a quem eu vou abranger isso. Ó, eu tenho aqui lá na administração direta, tá? Quem? União, Estado, Distrito Federal e município, beleza? Na administração indireta, eu tenho quem? Eu tenho as autarquias, eu tenho as empresas públicas, eu tenho as sociedades de economia mista e eu tenho as fundações públicas, tá? Ou fundações estatais, enfim. O que seria uma subsidiária? Vou te dar um exemplo. Dentro de uma sociedade de economia mista, não tem a Petrobras? Petrobras. A Petrobras, ela tem a distribuidora BR, ela tem a Liquigás, ela tem a Transpetro, beleza? Essas daqui são subsidiárias. A criação de subsidiárias, ela está lá no artigo 37, inciso 20 da Constituição Federal, tá bom? Que para ter subsidiária, eu tenho que ter o quê? A autorização legislativa, tá bom? Eu tenho que ter uma autorização legislativa para ter subsidiárias, tá? Só para você não ficar perdido. Então, quando ele fala que isso daí se estende à administração direta, à autárquica, fundacional, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, ele está falando dessa galerinha aqui, tá? Vou apagar aqui para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo. Vamos lá. Suas subsidiárias, sociedades controladas diretas ou indiretamente pelo poder público, tá bom? Quando houver compatibilidade de horários, é possível acumular. Então a gente já sabe, 2 cargos de professor, um de professor com técnico ou científico, recomendo você sublinhar o ou, 2 cargos privativos, o quê? Da área de saúde, desde que tenham profissões regulamentadas, tá bom? Não sei como funciona na prática, mas suponhamos, Geraldo, eu sou fisioterapeuta, é da área da saúde? Sim. A profissão é regulamentada? Sim. Show de bola, ele pode ter 2 cargos de fisioterapeutas, 2 cargos públicos. Lembrando, eu estou falando da acumulação de cargos públicos, eu não estou falando do fato de você ser servidor público e ter um cargo público, e nas suas horas vagas você desenvolver uma atividade privada. Não estou falando disso. Eu estou falando da acumulação de 2 cargos públicos, ok? O servidor que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido no cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese de que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles declarado pela autoridade máxima dos órgãos ou entidades envolvidos. Então, vai ocupar um cargo em comissão, se afasta daqueles 2 cargos, a não ser que tenha essa compatibilidade de horários ao critério da autoridade máxima daquele órgão, tá? Importante notar a existência lá no texto constitucional, né, de que eu tenho outras hipóteses lícitas de acumulação. E qual é? Primeiro, a permissão de acumulação de um cargo efetivo com um cargo eletivo. É no caso do vereador com compatibilidade de horários, lá no artigo 37, inciso 16, a linha 2. Perdão, artigo 38, inciso 2. Tá? Outro, a permissão de juízes exercerem o magistério. Lá, na própria Constituição, ele fala juízes, tá bom? Mas eu quero que você escreva aqui, magistrados, tá? Por que eu estou falando isso? Porque aí ele é promovido a desembargador, não vai poder mais acumular? Beleza? Permissão para membros do Ministério Público exercerem o magistério também tem, tá bom? Se eu não me engano, está lá pelo artigo 98, esse daqui está lá pelo 127, não me lembro de cabeça, tá bom? Mas se você quiser anotar aí para depois buscar, tá lá. Essa proibição de acumular, ela é mais ampla possível, abrangendo, salvo exceções constitucionalmente previstas, qualquer agente público remunerado em qualquer poder ou esfera da federação.
Tá bom? Então ela é o mais ampla possível, porque quanto menos gente estiver acumulando, mais gente eu vou poder ter dentro da administração pública. Eu vou conseguir evitar nepotismos, preferências, violações ao princípio da impessoalidade, ok? Vamos lá. Quanto ao tratamento da percepção simultânea de remuneração e de proventos de aposentadoria, o artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal, ele prevê que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, decorrente lá do artigo 40 e dos artigos 42 e 142, com remuneração de cargo, emprego ou função, ressalvados, ou seja, na hipótese seguir a possível de acumulação das aposentadorias, cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos ou os cargos em comissão declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Geraldo, não entendi porcaria nenhuma. Vamos desenhar. Olha só. Primeira coisa, eu posso acumular funções? A regra é não, mas eu tenho exceções. Aí tudo bem. Outra coisa, eu posso acumular aposentadorias? Ó, acumular aposentadorias, ou seja, ela também pode vir sobre a designação de quê? Que é o próprio nome, né? Proventos. Eu posso acumular proventos de aposentadoria? Por exemplo, Geraldo, eu sou aposentado no TJ e eu quero fazer prova para a Polícia Civil. Eu posso acumular o meu provento com a minha remuneração? Vamos nas hipóteses, olha só. Eu tenho hipótese, ó. Primeira hipótese, provento, que o cara está aposentado, provento, mais remuneração. Depois eu tenho, segunda hipótese, provento, mais provento. Beleza? Nesse caso, para eu acumular aposentadorias ou acumular uma aposentadoria com uma remuneração do cargo efetivo, eu posso, desde que em atividade, sejam eles acumuláveis. Beleza? Se eles na prática, né, são acumuláveis, eu posso, exemplo, eu posso ter uma aposentadoria de professor, mas receber uma outra remuneração de professor? Posso. Eu posso ter uma aposentadoria de policial federal e receber uma remuneração de servidor do Tribunal de Justiça? Não, porque na prática, se os dois estivessem na atividade, eles não poderiam ser o quê? Acumulados. Então, se ligou nesse macete? Percebeu? Então anota isso daí enquanto eu bebo um copinho d'água aqui. Beleza? Não pode dar mole quanto isso daí, tá? É um detalhezinho que vai fazer toda a diferença para você.